mês de setembro, nós estamos organizando o Setembro Amarelo. Essa igreja é uma igreja relevante que tem se preocupado com aquilo que tem acontecido na nossa sociedade. No mês de fevereiro nós fizemos uma grande campanha que envolveu toda a cidade de Cabo Frio, as mídias, que foi a campanha de doação de sangue, que foi um grande sucesso. E por conta do grande aumento de suicídio que existe no Brasil, não sei se você sabe disso, no Brasil hoje, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 33 pessoas por dia se matam. Para cada suicídio consumado, existem 20 tentativas frustradas. Então é um número assustador. De cada 10 pessoas, em algum momento da vida, 6 pensaram de alguma maneira em tirar a própria vida. Há 15 dias atrás eu perdi uma tia, vítima do suicídio, no Rio de Janeiro. Nós, enquanto igreja relevante, entramos nessa causa e durante todo o mês de setembro nós estaremos lutando contra esse grande mal chamado suicídio. E eu quero convidar você que é igreja, você que entende que faz parte disso, a estar junto conosco. Nós estaremos na Praça Porto Rocha com uma tenda, distribuindo uma cartilha contra o suicídio, distribuindo água mineral para toda a população. E também fechamos uma parceria com a Universidade Veiga de Almeida, onde eles vão estar com uma tenda deles ali, com todo o pessoal de psicologia, fazendo triagem ali, para dar um atendimento, uma terapia gratuita para todas as pessoas que assim desejarem fazer ou tiverem necessidade de tratar qualquer tipo de angústia, síndromes, depressões ou até mesmo necessidade de tirar a própria vida. Por isso eu queria convidar você a estar junto conosco nessa grande campanha em favor da vida. Não sei se tem a arte, se tiver, pode colocar ali. Amém, igreja? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis. Dito isso, a gente entra na mensagem. Gênesis capítulo 25. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar nessa noite com você. O tema dessa mensagem, nós estamos no ar agora. Provavelmente centenas e milhares de pessoas estão me vendo e ouvindo. Você que está em casa, queria dizer para você, você é muito bem-vindo aqui. E que Deus vai falar com você nessa noite através da sua palavra. Tema da mensagem de hoje: conhecer a si mesmo. Esse é o maior desafio da humanidade, se conhecer. É uma máxima socrática, quando ele disse, conhece-te a ti mesmo. O ser humano, ele não se conhece. Essa é uma grande verdade. Livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 24, está escrito assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 70 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Até aqui. Vamos ter mais um momento de oração. Pai,
eis aqui a tua palavra. Eu peço que as mentes e que os corações nesse momento estejam atentos à tua voz. O teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do erro, do pecado, da transgressão. Por isso, onde as minhas simples palavras não puderem ir, que o teu Espírito Santo nessa noite vá e produza um efeito poderoso através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido da palavra. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens acerca dele. Eu quero falar nessa noite sobre Jacó, esse homem que tem o significado do seu nome, usurpador, enganador. Jacó, o texto que eu acabei de ler, diz que quando ele nasceu, o irmão saiu na frente e ele agarrou no seu calcanhar com o desejo de sair primeiro. Ele queria ser o primogênito. Ele queria ter a oportunidade de se colocar acima sobre o seu irmão. E o texto também disse que Jacó, ele sofreu algumas predileções na sua criação, uma vez que o seu pai gostava mais do seu irmão Esaú do que dele. E isso é muito comum em famílias, onde os pais eles acabam não percebendo e às vezes por um problema típico acabam querendo compensar o amor a um filho, fazendo predileção a ele a despeito de outro. Então Jacó, ele já na sua infância ele sofreu muito, mas ele era um jovem obstinado e ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, que era se colocar sobre a sua família, sobre o seu irmão. Ele queria vencer, ele queria ser sucesso, ele queria ter êxito na sua vida. E o texto diz que a seguir, que em um determinado momento ele estava preparando uma comida e o seu irmão chega em casa com muita fome e diz para ele: meu irmão, eu estou com muita fome e eu desejo me alimentar, dá-me um pouco dessa comida. E Jacó, naquele momento, diz para ele o seguinte: olha, eu te dou essa comida, mas você vai ter que me vender o direito de primogenitura. O que é isso? A partir desse momento eu vou ser o primogênito, eu vou ser aquele que tem a bênção. Você vai me passar isso através de um negócio. O irmão, ele não se importou muito com isso. A gente observa claramente que Esaú, nesse momento, ele foi influenciado pelas emoções. Isso é muito perigoso, quando nós agimos pela emoção. Existem pessoas que trocam aquilo que mais desejam na vida por aquilo que mais desejam em um momento. E isso é muito comum diante de relacionamentos no casamento, onde o cara é casado, tem uma vida estabilizada, tem filhos, e num determinado momento aparece uma pessoa e ele começa a se afeiçoar por essa pessoa, e nesse momento ele coloca em xeque toda a sua vida diante de um desejo humano. A gente vê claramente que Esaú, ele trocou aquilo que ele mais desejava para a vida inteira por aquilo que ele desejava no momento. Na minha opinião, não há nada demais num negócio feito por Jacó, mas o que me intriga muito são as circunstâncias que envolveram. Ele desejou estar sobre o irmão às custas de uma fragilidade dele. E existem pessoas que são assim, pessoas que desejam vencer na vida a qualquer custo, pessoas que estão dispostas a trocar, a fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que desejam. Você já deve conhecer provavelmente alguém assim, alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para chegar a um lugar que se deseja. E não foi diferente com Jacó, porque assim ele fez. Ele desejou, ele quis, e ele colocou como meta, como objetivo, como foco principal. E num determinado momento da sua vida, o seu pai estava velho, cego,
O seu pai, Isaac, chama Esaú e pede para que ele busque uma caça, faça uma comida, porque ele iria abençoar a vida dele. Raquel estava ouvindo atrás da porta ou da cortina lá da tenda, observa aquilo, chama o seu filho predileto e orquestra um plano para poder roubar a primogenitura do seu próprio filho. E assim eles fizeram. Enganaram Jacó, enganaram Esaú de uma forma inescrupulosa. Jacó colocou uma pele de um animal porque o seu irmão era peludo, colocou a roupa do seu irmão, o seu pai era cego, a mãe mandou ele buscar um cabrito novo, preparou um excelente banquete e assim se apresentou diante de Isaac já velho, sem enxergar. Isaac percebeu que a voz era de Jacó, mas que o cheiro era de Esaú. E nesse exato momento Jacó pergunta para ele quem ele era e diz para ele assim: como você pode ter chegado aqui tão rápido? Nesse momento Jacó diz para ele assim: o seu Deus preparou tudo para mim. A gente vê claramente que Jacó não tinha um relacionamento com Deus. Ele faz menção a Deus como alguém que tinha um relacionamento com o seu pai. E a gente sabe que Deus não tem neto, Deus tem filho. E isso é muito perigoso. Quando condicionamos a nossa relação com Deus a terceiros, em algum momento nós vamos buscar essa relação com Ele e não conhecemos. Você pode conhecer, você pode saber muita coisa sobre alguém e não conhecer. Jacó tinha ouvido falar muitas coisas acerca de Deus, neto de Abraão, filho de Isaac, mas não conhecia Deus. O simples fato de ser neto de Abraão não era o bastante. Por exemplo, você vem aqui todos os domingos e assiste, ouve palavras de Fabrício, e às vezes acha que é o bastante estar aqui. Talvez você frequente uma célula, faça parte de um grupo familiar, e talvez você ache que isso é o bastante. Quem sabe você até seja dizimista, e por isso acha que é o suficiente para que tudo na sua vida vá bem. Mas a verdade é que muitas pessoas que são dizimistas, normalmente não se fala isso, mas a verdade é que muitas pessoas que são dizimistas, elas fazem isso com medo do famoso devorador. Então a relação que se tem é uma relação de troca. Você dá o dízimo e com isso você se sente protegido. Essa não é uma relação com Deus, é tudo menos uma relação com Ele. Jacó não conhecia Deus. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Depois que ele saiu da presença do pai, quando o pai o abençoou, o irmão acabou de chegar com a comida pronta. E quando Esaú chegou, o pai dele ouviu a voz e ele disse: pai, eu trouxe aqui a comida e peço que o Senhor me abençoe. Isaac começou a tremer e dizer: ué, quem que veio aqui então e roubou a sua bênção? Esaú se desesperou, ele chorou, ele gritou, e ele insistentemente pediu ao pai que desse a ele uma bênção. Mas o pai falou: eu não tenho mais bênção. A bênção que eu tinha eu dei ao seu irmão, que roubou de você. Há muitos anos atrás eu ouvi uma mensagem de Fabrício que mexeu muito comigo. Deve ter uns 7 anos. O tema da mensagem era: fez tudo errado na vida. E uma semana depois que ele pregou essa mensagem que mexeu muito comigo, eu perguntei para ele, falei: da onde saiu essa mensagem? E ele disse que essa mensagem tinha sido título, não sei se ele lembra, de uma pessoa que ele conhecia, que tinha tudo para dar certo, mas que fez tudo errado na vida. E tem gente que é assim, tem tudo para dar certo, mas faz tudo errado.
mas coloca tudo a perder, mas se embaralha com tudo, mas joga tudo fora. E assim foi na vida de Jacó, porque uma vez que ele enganou o irmão desejou matar, colocou no coração: eu vou esperar o meu pai morrer, e assim que o meu pai morrer eu mato Jacó, pelo que ele me fez. Raquel ficou desesperada, reuniu Jacó, e eles resolveram mandar Jacó para morar com o seu tio Labão, que morava em Padã Arã. Nesse momento veio a conta, veio a fatura, veio o boleto, porque tudo que você faz de errado, mais cedo ou mais tarde vem uma conta para você pagar, vem uma fatura, e ela não pode ser empurrada para frente. Jacó se despede do seu pai, Jacó se despede da sua mãe e sozinho se dirige a Padã Arã, a casa do seu tio Labão. E aquela foi a última vez que ele viu o seu pai e a sua mãe. Tudo para conseguir aquilo que ele desejava: ter sucesso, ter riqueza, receber a bênção. O texto diz que ele andou, e num determinado momento, já ao anoitecer, ele resolveu ficar naquele lugar, dormiu, e ali ele teve um sonho, e no sonho Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu avô, e agora eu quero me apresentar para você como o Deus da sua vida. Eu vou abençoar quem abençoar você, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Nesse exato momento, Jacó se dá conta de que não era o bastante ser filho do seu pai, ser filho do cara que foi a promessa de Deus. E nesse momento, o texto é claro quando ele diz o seguinte: Deus estava aqui a todo tempo e eu sequer havia percebido. Sabe quando você se relaciona com Deus na coletividade? Quando você faz parte de uma igreja local e você vem a ela todas as semanas, e em algum momento você tem uma experiência individual, subjetiva com Deus, e você se dá conta de que esse Deus que você serve, ele não é um Deus da coletividade, ele é um Deus da individualidade. Essa semana eu estava na faculdade, numa aula, e o professor, ele é ateu convicto. Eu estava sentado do lado de um rapaz, e aí começou aquele debate na sala de aula sobre existe ou não existe Deus. E aí se questionou, o professor dizia: não, mas o ônus da prova é de quem está dizendo que existe, não existe, e todo mundo falando. E num determinado momento o rapaz virou para mim e falou assim: você não vai falar nada? Eu falei para ele: eu não preciso falar nada, eu não tenho que entrar nesse debate, porque a questão da espiritualidade, ela não pode ser praticada, ela tem que ser vivida, e eu tenho que respeitar aquele que não acredita. Se ele não acredita, eu não posso fazer nada, porque a espiritualidade, ela é subjetiva, ela é vivida. Eu não creio, a minha fé. E aí a gente foi tomar um café lá embaixo, e a gente tomando um café, e o rapaz chegou pra mim e ele falou assim: rapaz, eu fiquei mexido com aquilo que ele falou, cara. Eu sou um cara que, eu temo a Deus, eu sou muito religioso, mas aquilo que ele falou mexeu comigo. Eu disse pra ele o seguinte: cara, você precisa rever suas convicções de fé, se você acredita ou não, porque a minha convicção de fé não está pautada naquilo que eu ouço. Porque senão, todas as vezes que eu ouço uma outra pessoa dizer, eu vou acreditar ou vou deixar de acreditar. Eu acredito em Deus porque eu tive uma experiência com Ele, porque eu fui alcançado pela graça, e a minha relação com Ele está pautada na palavra dEle. Essa é a minha regra de fé e prática. Agora, aquele que não acredita, ele simplesmente deve receber o meu respeito, porque talvez ele se frustrou com a religião. Em algum momento ele acreditou
e talvez pelo simples fato de ter sido apresentado um Deus para ele, não houve uma correspondência e se frustrou. Hoje eu preguei pela manhã e eu trouxe uma mensagem onde eu disse que é possível que as pessoas se decepcionem com Deus. E eu afirmei isso e reafirmo agora. É possível que o ser humano se decepcione com Deus. Como assim? Como alguém pode se decepcionar com Deus? Sim, depende do Deus que se relaciona. Porque algumas pessoas se relacionam com um Deus que foi apresentado para elas. Um Deus que está a todo momento como um garçom, que está ali para servir, para atender, como um gênio de uma lâmpada que você esfrega e faz 2 pedidos. Era um trailer. Estamos em tempo de crise. É o gênio. Mas é assim que acontece. E aí você começa a se relacionar com esse Deus que foi apresentado para você, que você vê na televisão, que faz milagre todo dia. Só que durante essa relação, em algum momento, você coloca a sua expectativa, porque expectativa é uma coisa ruim. Quando você coloca expectativa em uma coisa, aí eu falei com um irmão aqui, falei, irmão, tem 3 filhos, eu falei, você pensa, seus filhos vão almoçar na sua casa, vão chegar com a camisa da Alain Delon lá para você. Aí eu falei assim, se chegar com aquela do Beco da Fome, cara, já era, vai acabar contigo. Então quando você espera muito, quando você coloca muita expectativa e a sua expectativa é frustrada, você se decepciona. Algumas pessoas se decepcionaram com Deus, com um tipo de Deus que foi apresentado para elas, diferente do Deus da Bíblia, diferente desse Jesus, que não está à nossa disposição para fazer as nossas vontades. Sabe qual é o maior desafio de se relacionar com Deus? É porque nós sempre fazemos uma analogia ao amor de Deus para conosco, segundo o amor que recebemos do nosso Pai. Quem aqui tem o seu pai vivo? Levanta a mão aí, bem alto. O seu pai te ama. E o seu pai tendo condição, o Fabrício está aqui com a filha dele, tudo que puder fazer, vai fazer e vai dar, porque ama. E nós, como seres humanos, nós somos manipuladores. Uma criancinha que acabou de nascer, você coloca ela no berço, trocou a fralda, deu comida, está limpinha, tomou banho, você botou no berço, começou a chorar, você pegou, ela falou assim, opa, entendi, toda vez que eu choro, eu recebo colo. Ela começa a manipular você. Eu estou falando de uma criança que acabou de nascer. E aí você acha que um barbado grande não vai se tornar um pós-graduado em manipulação? A gente manipula tudo. Eu estou aqui com a minha esposa e vou ter que revelar para ela que eu sou um manipulador. Sexta-feira nós saímos. Ela odeia, falei de manhã isso, ela odeia hambúrguer. Ela fala assim, pão com carne não combina. Não sei onde que ela leu isso. Aí ela fala assim, não, eu não quero comer hambúrguer, vamos comer uma pizza. Eu falei, não, eu quero comer um hambúrguer. Eu pra mim, quero comer um hambúrguer hoje. Vamos comer um hambúrguer, eu não aguento mais comer pizza. Aí eu falei pra ela assim, amor, lá na Passagem tem um espaço com vários food trucks. Eu tava querendo conhecer, tem um monte de coisa lá, tem pizza, tinha nada, né? Eu sabia que era só hambúrguer. Aí ela falou assim, eu falei, tem tudo lá, a gente vai escolher, vai ser legal. E aí a gente foi. Quando chegamos lá, só tinha hambúrguer. E aí eu consegui o que eu queria. Manipulei. Nós somos assim. A gente manipula todas as nossas relações. O seu filho tenta manipular você o tempo inteiro. Samuel, porque não tem carteira ainda. Porque a hora que tirar a carteira, vai chegar para Fabrício. E aí Fabrício meio durão, aí ele, já sei, vou em Andressa que é mais fácil. Aí vou em mamãe. Mamãe chega pro pai e tal. E você acha que na sua relação com Deus é diferente? Você traz toda essa arte de manipulação para a sua relação com Deus?
E aí, o que você faz com Deus? Você pede, você ora. E aí Deus não dá. Aí você, mestre, como eu falei, você insiste. Você faz biquinho, por favor, só hoje. Por favor. Você insiste. Você vê que não tem alternativa, você começa a fazer pirraça. Você começa a fazer malcriação. Só que Deus, diferente de nós humanos, Deus não é movido por emoções humanas. E aí em algum momento você se revolta porque não teve a sua necessidade atendida. Jacó não conhecia Deus. Chegou na casa do tio Labão, olhou a prima Raquel, bonita, ele falou: quero casar com essa moça. O tio dele falou para ele: meu filho, você não vai trabalhar de graça aqui, não é justo. Vamos combinar um salário aqui. Ele falou: tudo bem, tio. Aí ele chegou pro tio e falou assim: ó, eu quero casar com sua filha. E eu estou disposto, eu não tenho dinheiro, mas eu estou disposto a trabalhar 7 anos da minha vida para casar com ela. Labão falou: pô, maravilha. E durante 7 anos, ele trabalhou ali e prosperou muito, porque ele já tinha a bênção de Deus com ele. Mas não era o bastante. Existe uma lei espiritual que rege o universo. E eu queria que você se atentasse para isso. Essa lei, ela se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte: de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E depois de 7 longos anos de trabalho, é feita uma grande festa de um casamento. Ele é colocado dentro de um quarto para que possa consumar a noite de núpcias. E ele dorme, e quando ele acorda com a irmã de Raquel. Ele fala: que é isso? E aí nesse momento ele indaga o seu tio, e o tio fala o seguinte para ele: não, nosso costume aqui é casar a mais velha primeiro. Vamos fazer o seguinte para a gente resolver isso. Você trabalha mais 7 anos, e aí eu te dou Raquel. Mas esse cara era tão apaixonado por ela, que o texto diz que os 14 anos foram como dias para ele. Tamanho era o amor. E a história se segue, e aqui a gente tem mais ou menos 20 anos que ele saiu da casa do pai dele. Jacó era rico, próspero, mas não tinha paz, cara. Jacó, ele conseguiu chegar no lugar que ele mais desejava quando ele era pequeno. Mas quando ele chegou nesse lugar, ele viu que não fazia sentido. Não sei se você conhece alguém que tem um sonho, que tem uma gana, um desejo por alguma coisa, que tem uma vontade de chegar a algum lugar, a fazer alguma coisa, a conquistar alguma coisa, e essa pessoa está disposta a fazer tudo, passar por cima de todos, quebrar princípios. E num determinado momento, quando essa pessoa chega nesse lugar, é como um cão que corre atrás da roda do carro, e depois que o carro para, o cachorro não sabe o que fazer, porque não faz sentido. E todo o tempo que empreendeu e tudo aquilo que fez não valeu a pena. Um dia eu li num livro que dizia que se você conseguiu alguma coisa, se você alcançou sucesso ou êxito em alguma coisa na sua vida, mas se você não puder contar como foi, de que forma você conseguiu, nunca vai valer a pena. E aí eu uso uma frase do Nicolau Maquiavel, quando ele disse que os fins sempre justificam os meios, mas não no cristianismo. Porque no cristianismo aquilo que você faz no começo é tão importante com o que você faz no meio ou no fim. Jacó, nesse momento próspero, rico, famoso, mas alguém vazio, alguém seco, alguém que olhou para a sua vida
e viu que não valeu a pena, porque a conta foi cara demais, por não ter mais a relação do seu pai que já havia morrido, da sua mãe que ele não tinha notícias, mas que provavelmente também havia morrido. Perdeu a amizade do irmão, perdeu o convívio de toda a família, às custas de um sonho que, quando ele conseguiu, não fazia sentido. Jacó, ele precisava de um encontro com ele mesmo. Nesse momento ele foge da casa do sogro. O sogro vai atrás dele. Eles têm uma discussão, se entendem. E ali ele começa a passar pelo território onde o irmão dele dominava. E o texto diz que o coração dele se enche de angústia, porque ele teve medo do que o irmão poderia fazer para ele. Mais uma vez a conta chega para Jacó. Mais uma vez a fatura vem sendo cobrada por aquilo que fez. Ele manda ofertas para o irmão para agradá-lo. Só que nesse momento ele se separa de toda a sua família e ele dorme num lugar. E ali ele tem um sonho. E o nome do lugar é Peniel, ou Val de Jaboque. E ali, nesse momento, ele luta com um anjo. E eu entro no tema central da mensagem de hoje, onde em algum momento da história da minha e da sua vida, a gente tem que ter uma espiritualidade sincera. Existem momentos que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, sabe? Olhar para a nossa vida e ver se realmente é esse tipo de vida que eu sempre quis para mim. Olhar para um espelho e dizer: quem eu sou? Que tipo de ser humano eu sou? Que tipo de relação eu tenho com Deus? O que eu faço aqui todos os domingos? Por que eu oferto ou dizimo? Qual é a minha relação com essas pessoas que estão aqui? Quais são as minhas motivações? É nesse momento que muita gente se perde, porque onde você está sentado e sentada aí, já sentaram dezenas e centenas de pessoas que hoje não estão aqui. Pessoas que um dia vieram à frente, levantaram a mão, firmaram um compromisso com Deus, e em algum momento se frustraram por não terem as suas expectativas atendidas. Essas pessoas, elas em algum momento vão necessariamente ter um encontro consigo mesmas. Inevitavelmente vão ter que ter uma espiritualidade no mínimo madura e ver que tipo de vida tem, que tipo de relação tem com Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: que tipo de relação você tem com Deus? Eu estou 10 anos com o Fabrício, vamos fazer 10 anos. E durante esses 10 anos a gente vê muita coisa. Muitas pessoas nos procuram. São pessoas que estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento. São pessoas que quebraram várias vezes financeiramente. São pessoas que não conseguem viver num ambiente agradável com a sua família. É problema com o irmão, é problema com o pai, é problema com mãe. É gente que já está no terceiro casamento e o casamento já está acabando. É gente que fez 2, 3 faculdades e nunca está satisfeito. E todas as vezes que você conversa com essa pessoa, o que lhe sobra são justificativas. Não, mas a minha primeira mulher, o problema dela era esse, a segunda foi esse. A empresa quebrou por isso, a empresa aconteceu aquilo, quando eu quebrei assim foi isso. Chega um momento que a gente tem que olhar para nós e parar de dar desculpa e ver que o problema é a gente, cara. E ver que a gente é manipulador,
que a gente é como Jacó, alguém que está disposto a fazer qualquer coisa, alguém que vive manipulando tudo para ter o que se quer, mas no fundo nunca vai ter paz. Para essas pessoas é fundamental que se tenha uma ressignificância da vida. É preciso que você olhe para a sua vida, para a sua espiritualidade, para a sua relação com o divino, com Deus, e veja que tipo de relação é essa. Uma relação de interesse, uma relação de troca, uma relação onde tudo que eu faço é mim, é para mim, sou eu. Isso não é cristianismo, porque cristianismo, Cristo é o centro, não eu sou o centro. Você entende isso? É uma mensagem dura, sim, mas uma mensagem de reflexão. Tem um eco lá atrás, lá, um gêmeo meu. O Leandro Carnal, ele diz que a gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga que é insatisfação. Você só vai mudar na sua vida quando você estiver insatisfeito com ela. Porque enquanto você conseguir empurrar com a barriga, você vai continuar com essa vida que você tem, querendo aqui e ali, dar pernada em um e outro, tenta manipular Deus, faz biquinho, vem aqui e volta. Agora, o momento em que você olhar para a sua vida e falar assim, não dá mais, cara, para mim. Como Jacó lá no Val de Jabó, que ele olhou para ele, que o anjo perguntou, qual o seu nome? Ele falou assim, meu nome é enganador, cara. Ele olhou para a vida dele, olhou para a história dele, e ele falou o seguinte, nada do que eu fiz valeu a pena. Eu tive cego, porque no fundo tudo o que eu precisava já estava diante de mim. Você acha que você precisa de alguma coisa em Deus? Todos nós aqui temos necessidades em Deus, mas não existe nada que você precise que Deus já não tenha te dado. Eu digo precise, necessite. Não tem nada, porque Ele já te deu tudo. Ele te deu a vida, e Ele deu a vida para ser vivida em abundância. Uma abundância de vida, não uma abundância de perspectivas, não uma abundância de coisas, não uma abundância de promessas, uma abundância de vida, uma vida de verdade. E essa vida, ela tem que ser vivida com as pessoas que estão à sua volta, com os seus irmãos. Eu falei de manhã aqui, nós vivemos numa comunidade local onde muitos de nós temos mais intimidade e relacionamento com pessoas do nosso convívio aqui do que com a própria família. Você está cercado de pessoas que talvez viveram os piores momentos da sua vida ao seu lado, e os melhores também, mas isso tem que ser valorizado. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha para essa pessoa que está na sua frente, atrás de você. Essa pessoa é seu irmão, é sua irmã. A cruz fez isso pela gente. Você não precisa de mais nada para trazer significância à sua vida. O que realmente você precisa é fazer uma análise dessa vida e entender que aquilo que você tem já é o bastante para ser feliz, para viver de forma abundante. Chega de querer viver uma vida na busca de coisas que, quando chegamos a ter essas coisas, a nossa vida não faz sentido. Já pensou você chegar no final da sua vida? Você trabalhou, você fez hora extra, e aí o que você ganhava não era o suficiente, você arrumou outro emprego, você trabalhou em outro plantão, para poder sempre acelerar um consumismo, pagar uma conta de um consumismo louco, porque o celular tem que ser o melhor, porque o tablet tem que ser o iPhone, porque a internet tem que ser a melhor, e tudo isso afasta você de Deus e dos seus filhos, da sua família. No final da vida de Jacó, ele viu o preço caro que ele pagou
pelo que ele fez com o pai dele, cara, pelo que ele fez com o irmão dele, pela forma como ele viu a sua mãe pela última vez. Não valeu a pena. Eu pergunto para você, será que vale a pena estar aqui todo domingo, toda quinta-feira com um pires na mão, querendo pedir que Deus faça na sua vida? Todos nós temos necessidades, mas eu quero dizer para você que a maior necessidade que você tem é de paz, porque quem tem dinheiro não é sinônimo de quem tem paz. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem a paz que talvez você tenha. Eu quero que você se coloque de pé. Vou chamar o louvor aqui. Para Jacó, só teve uma alternativa, só teve uma saída, que era nascer de novo. Não adianta querer remendar, não adianta querer colocar um band-aid em cima de uma ferida que está aberta, não adianta querer adaptar, não adianta vir aqui na frente e dizer, pô, vou lá mais uma vez. E tem que nascer de novo, cara. O caráter humano é um caráter podre, e esse caráter humano tem que dar lugar ao caráter de Cristo em nós. Eu tenho que olhar para o meu irmão e necessariamente entender que aquilo que eu faço por ele é tão importante quanto aquilo que eu faço por mim. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A sua vida só vai fazer sentido na vida do outro, cara, porque você foi chamado por Deus para cuidar desse irmão que está do teu lado. A espiritualidade, ela realmente é vivida quando eu faço por quem está do meu lado. Você sabe quando você encontra com Jesus? Um dia eu perguntei lá no Seizinho, quem viu Jesus, cara? Você não é Pedro, você não é Lucas não viu, não é Marcos, Levi. Aí eu falei, quem viu Jesus? Tem uma pessoa lá atrás que levantou a mão. Ninguém viu Jesus, cara. Ninguém viu aqui. Você não viu. Agora, você quer saber quando você encontra de verdade com Jesus? Quando você tem um encontro com essa pessoa que está do teu lado, porque Jesus está dentro dessa pessoa que está do teu lado. E aí, esse Jesus que está dentro do outro, está dentro de você, eles se encontram, e nesse momento existe um culto de adoração a Ele. Jesus, Ele disse, quer fazer por mim? Faça por eles. Quando você faz pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, sem querer receber alguma coisa em troca, você está fazendo por mim. Você tem tudo que você precisa, você não precisa de mais nada. Se o seu caráter é um caráter deformado, meu irmão e minha irmã, você precisa nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, a conversa mais famosa da Bíblia. Jesus e um príncipe chamado Nicodemos. Jesus chega para ele e fala assim, ó, não tem jeito, tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Vou entrar no ventre da minha mãe. Não, meu filho, você tem que nascer da água do Espírito. O que é isso? Se esvaziar, jogar tudo que é velho fora, tudo que está aí dentro que é podre fora, e dar lugar àquilo que é novo de Deus. Mudar a sua concepção acerca de Deus. Entender que Deus é bom e tem prazer em abençoar os seus filhos, mas a existência dele não se condiciona a fazer com você, porque tem gente que só se relaciona com a mão de Deus, nunca com o coração. É igual o filho que quando olha o pai só vê a carteira ou a chave do carro. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Que relação é essa? Que tipo de amor é esse interesseiro? Que tipo de pai vai gostar de uma relação assim? Agora, quando a relação é uma relação de entrega, de coração, de verdade, tudo faz sentido. Nós vamos entoar uma canção, e eu queria que você tivesse a liberdade agora, nesse momento, de ter uma espiritualidade madura e ver que tipo de ser humano você é, que tipo de discípulo de Jesus talvez você tenha sido, que
tipo de pessoa você tem sido durante a sua vida inteira? E o que você tem buscado todos os dias aqui dentro de uma reunião como essa? Quando você abre a boca, que tipo de palavras sai da sua boca? Senhor, faz na minha vida, meus filhos, minha mulher, Deus é muito mais do que Ele pode fazer por você.